Então, eu, ao escolher um microfone para colocar numa pessoa, eu parto do conhecimento das curvas de resposta desse microfone, ou seja, a curva de resposta em frequência desse microfone, ou seja, como este microfone responde a determinadas frequências e como é que este microfone abrange. Então, eu quero um microfone que seja pinpoint em você. Então, eu vou usar um microfone direcional longo, mas eu quero que a fala dele também apareça. Então, eu vou usar um direcional mais curto e vou reposicioná-lo. Então, eu estou me baseando na curva desse microfone. Né? Ontem, por exemplo, só para completar uma coisa, ontem, por exemplo, eu entrei numa roubada. Né? Eu estou fazendo um documentário sobre a Panair do Brasil, que foi uma companhia aérea que foi desmanchada na época do golpe de 64, e os bens dela foram repassados à Varig. Então, as pessoas envolvidas, nós estamos falando de coisas de 50 anos atrás, 40 anos atrás. Então, as pessoas todas envolvidas são velhas, são bem velhas. Então, eu fiz a entrevista do Saulo Ramos, que já tem um vozeirão, que é aquele vozeirão típico de quem está já em idade avançada. Aí, ontem, eu fui fazer uma outra entrevista. E eu cheguei, o cara se apresentou para mim, muito prazer, barará, barará, e a voz dele era assim. Aí eu entrei naquela do desespero. Eu falei, bom, e... Aí ele falou assim, eu tenho um problema, eu tenho câncer terminal, eu operei as cordas vocais e a minha voz é muito baixa e muito grave. Aí você vai na sua caixa de bruxaria, pega todos os seus microfones e pega aquele microfone que tenha as melhores respostas em altas frequências e as menores respostas em baixas frequências. E usa este microfone. Por quê? Porque você tem o conhecimento técnico deste microfone. Eu obtive um bom som desse entrevistado. Por quê? Porque eu tinha na minha caixa de bruxaria o microfone que era adequado à voz dele. E eu só tenho o acesso meu à minha caixa de bruxarias, ela está baseada exclusivamente no conhecimento técnico do que eu tenho dentro da minha caixa. Nessa época ainda tinha uma dificuldade com relação aos equipamentos e etc. Aí vem outro nó muito sério. Né? Os equipamentos... Infelizmente, eu não trouxe aqui um microfone da década de 50 que eu uso até hoje. Tá? É um Sennheiser MKH 815T. Esse microfone foi comprado por um cara chamado Michel Salute, na Inglaterra, no final dos 50. Trouxe para o Brasil e eu comprei esse microfone do Michel quando comecei a fazer som. Comprei acho que em 78. Ou seja, um microfone já rodadinho. Né? Continua com um som impecável, com um som maravilhoso. Então, na hora que a gente fala em equipamentos, olha, eu sou digressivo por princípio, tá? Eu viajo na maionese, eu vou imbricando umas coisas nas outras, tá? Então, o que aconteceu? Vamos pegar o cinema do início. O cinema no início não era um cinema mudo, era um cinema que tinha música, mas era um cinema não falado. No final da década de 20, o cinema passou a ser falado. E esse cinema que passou a ser falado, tá? Ele tinha duas grandes correntes. Tá? Uma corrente era um microfone só captando a voz de vocês dois, o ambiente, aquele ruído que você está ouvindo de lá, ó, tá? O mexido da cadeira, tudo isso daí estava neste microfone. Então, esse microfone, ele tinha a perspectiva da câmera, tá? Então, você está em primeiro plano, a tua voz está em primeiro plano. Ela está em terceiro ou quarto plano e a voz dela, então, estará em terceiro ou quarto plano. Muito bem. Aí surgiu um órgão poderosíssimo, né, que é
Motion Pictures Theater Organization. E dizia assim, legal, eu cobro $1 a entrada, contrato a dona Olivia de Havilland e vocês botam a dona Olivia de Havilland lá no fundo? Não, eu quero a voz da dona Olivia de Havilland na tela. O cara que está pagando $1 está pagando para vê-la e ouvi-la. E aí essas duas brigas aconteceram no cinema durante algum tempo. Surgiu uma tendência europeia, que é a de um microfone, a da ambientação. Tinha um seriado que parou de passar há algum tempo, que era um seriado feito no Canadá, dentro de um esquema francês, Lévi Lestraux. Ela era uma delegada, chefe de uma delegacia, e eles respeitavam os planos de som com os planos de imagem.